A partir de hoje, a gasolina, diesel e o gás de cozinha estão mais caros para as distribuidoras. Por enquanto, esse aumento não chegou para as bombas, mas o consumidor já se adiantou. Desde ontem tem filas nos postos de combustíveis. Mas o reajuste não vai pesar apenas no bolso de quem tem veículo. Para economistas, será um efeito cascata. Foi só saber do novo reajuste no preço da gasolina que a população correu para as filas dos postos de combustíveis. Nesse posto, que fica na Getúlio Vargas, o preço da gasolina comum ainda não havia sofrido alteração e estava saindo a R$ 6,86. Triste, né? Espero que os congressistas ajudem, né? A gente, né? O salário não aumenta e gasolina todo dia tem aumento, todo dia tem aumento. Quem é que vai aguentar? Vai vender o carro, vai ficar parado. Pobre não vai ter mais carro. Na verdade, o governo não tem uma política de preço. Ele apenas atrelou a variação do preço do petróleo ao dólar e ao barril de Roterdã. E pronto, só isso. O preço do petróleo disparou e a Petrobras anunciou reajuste no valor da gasolina e do diesel para as distribuidoras. O aumento de 18,8% para a gasolina e de 24,9% para o diesel. O Brasil extrai petróleo e é um dos maiores exportadores do combustível fóssil do mundo. Mas para a matéria-prima virar gasolina e outros derivados, é necessário passar por uma refinaria, e a capacidade de refino no Brasil é baixa. Por causa disso, o jeito é importar de fora e pagar o valor que o mercado está oferecendo no momento. Apesar da gente produzir muito petróleo, mas a gente precisa comprar de fora combustíveis, o diesel, a gasolina, porque as nossas refinarias não conseguem produzir tudo que o Brasil demanda. Diante disso, quando vai comprar no mercado internacional, o que acaba acontecendo é pagar o preço que está no mercado internacional, que subiu muito por conta dessa questão entre Ucrânia e Rússia. A Rússia é um dos maiores produtores de petróleo no mundo e isso encarece a produção dos combustíveis no mundo inteiro. Então isso tem um impacto direto na economia brasileira, que está aí já sentindo no bolso, né? Já temos aí ajustes no diesel, na gasolina e no gás. Tudo isso tem um impacto muito forte, não só diretamente em quem usa o carro para abastecer ali, ou o caminhoneiro que vai abastecer, mas na vida das pessoas como um todo, porque o caminhoneiro, por exemplo, ele tem que pagar ali o combustível para poder fazer o frete. Se o frete fica mais caro, os produtos que os consumidores vão ter ali, por exemplo, nos supermercados, também ficam mais caros. E se todo o valor do salário mínimo fosse revertido para comprar gasolina, quantos litros seria possível comprar? Uma comparação realizada com dados do IPEA-Data apontou que em 2001 o valor do salário mínimo era de R$ 120 e o preço médio da gasolina era de R$ 1,74, possibilitando comprar cerca de 103 litros de combustível. A estimativa é que com o reajuste, a gasolina fique no valor de R$ 8, o que possibilitaria a compra de 150 litros, caso todo o dinheiro do salário mínimo fosse empregado nesse objetivo. De acordo com o economista Rodrigo Rocha, é necessário cautela com esse tipo de comparação. Essa análise ela pode ser feita, mas tem que ser feita com muito cuidado. Por quê? Porque uma coisa é você pegar o preço do combustível em um determinado mês e o preço do combustível em outro mês. O salário mínimo ele não varia, ele fica ali vigente por 12 meses. Já o combustível não. O combustível tem uma variação que pode ser muito significativa. A exemplo do que a gente teve aí ao longo desses últimos meses, em pouco mais de um ano, se você for olhar o preço que estava na refinaria para ser vendido, mais que dobrou em pouco mais de um ano. Ou seja, a gente tem aí uma variação em 12 meses muito grande. Então, qual é o mês que você vai utilizar como referência para fazer essa comparação? Olhando para a situação de hoje, a gente tem aí algo em torno de 150 litros que poderiam ser comprados com um salário mínimo se você utilizasse todo para a compra de combustível, de gasolina. Ao longo desses anos, a gente teve variações que vão de 100 litros até 240, 250 litros, ou seja, a variação é muito grande e vai depender do que vai acontecendo ali com o preço do combustível ao longo do tempo e com o valor do salário. Com o aumento no valor do diesel, outra preocupação é sobre os impactos na cadeia logística.
Esse empresário avalia o reajuste no preço como negativo para o setor. Quando há um aumento tão alto, o maior aumento dos últimos 14 anos, né? Isso reflete de forma negativa diretamente em toda a cadeia, aumentando os preços. E é um efeito cascata, que ele vai aumentando, cada dente do setor vai aumentando, ao passo de chegar ao consumidor final um custo bastante elevado. Isso é muito prejudicial para as vendas, isso é muito prejudicial para a indústria, isso é muito prejudicial para o comércio e principalmente é muito prejudicial para o consumidor final. O aumento de 24,9% no preço do combustível, óleo diesel, impacta diretamente o setor de transporte público coletivo, que já vem enfrentando diversas dificuldades ao longo desta pandemia desde 2020 e só no ano de 2021 sofreu com constantes acréscimos no preço do combustível, chegando a somar 60% de aumento em um ano. Quando a gente vai comparar o preço do combustível de 2022 com 2018, esse acréscimo soma já 105%. Essa situação do transporte público coletivo, tendo um insumo tão importante como o combustível, que é essencial para a operação junto com a mão de obra, vai trazer sérios prejuízos e coloca em risco, inclusive, a operação do serviço. Além da gasolina e do diesel, o gás liquefeito de petróleo, o GLP, teve reajuste de 16,6% nas refinarias. A Petrobras explicou que tentou conter os valores cobrados das distribuidoras, mas a alta mundial do petróleo após a guerra entre a Rússia e a Ucrânia tornou o aumento necessário. O preço médio do gás processado pela Petrobras para as distribuidoras passa a ser de R$ 4,48 por quilo. No entanto, esse valor pode ser ainda maior para as revendas devido aos impostos aplicados. Quem pega gás hoje, ele já vem com o reajuste. O reajuste foi a partir da 0 hora. Esse aumento de praticamente R$ 4,50 foi por quilo, não foi por botijão, foi por quilo. Então, se você somar R$ 4,50 vezes 13, ele vai dar uma média de 20 e alguns reais de aumento. Por cada um botijão, entendeu? Não é R$ 4,00 de aumento que ela está passando para a gente, para a revenda. Se fosse esse valor diretamente no preço final, ele daria R$ 58,00, não é isso? Então, para a gente aqui, vamos dividir o prejuízo. A gente vamos dar aqui um aumento de quê? Praticamente as revendas vai dar aumento de R$15 a R$20. Os reflexos da guerra vão além e chegam às mesas dos brasileiros, encarecendo o pão de cada dia. O aumento pode passar dos 10% e o consumidor recebe a notícia com indignação. Para mim é ruim, né? Porque até então a minha família também é grande, aí o gasto é mais, né? A gente que recebe, né, recebe o salário mínimo, fica muito difícil para a gente, né? Esse reajuste, a gasolina também, e vai aumentando tudo, né? E fica mais complicado para a gente conseguir ganhar o dinheiro para comprar o pão. Para o vice-presidente do Sindicato das Indústrias de Panificação e Confeitaria de Sergipe, José Rodrigues, cada padaria deve definir como repassar a alta de 20% no trigo para o consumidor final. Todas as matérias-primas nossas sofreram um reajuste significativo. Vamos dizer, a farinha de trigo passou de 180 para mais de 205, o óleo de soja passou de 180 para 200 e alguma coisa. Então, tudo isso, essas matérias-primas que nós usamos no dia a dia, sofreu um reajuste muito grande com o início da guerra. Vamos passar o mínimo que puder no reajuste do pão, mas acredito eu, como presidente do sindicato, que não vai haver como não ser repassada alguma coisa. O panificador não tem mais como sustentar esses aumentos na matéria-prima sem passar algo para o consumidor.